Olá! Antes de começar a minha fala, eu já quero pedir para você que se você escutar no vídeo alguns sons externos, é porque hoje é sexta-feira e os vizinhos obviamente estão fazendo as suas comemorações, as suas festinhas, porque é sexta-feira, né? Então você que está chegando agora, já quero pedir a você para dar o seu certinho, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você que já é inscrito, faça o mesmo. E este vídeo é muito importante, eu estou gravando a esta hora da noite, são quase 10 horas, porque eu estou comemorando e com certeza, com milhões de brasileiros, como milhões de brasileiros estão comemorando o que aconteceu. Então vai rodar uma vinhetinha, VaptVupt, você faz isso, já dá o certinho, se inscreve, ativa as notificações e eu já volto pra gente comentar esse assunto, tá bom? É VaptVupt, vai lá que eu tô te esperando. Muito bem, antes de eu entrar na minha fala, porque talvez você não tenha assistido por algum motivo, eu quero que rodar um pequeno vídeo do pronunciamento da relatora sobre este caso do Daniel, cujo qual a prisão foi mantida. Dá uma olhadinha no vídeo e nós já voltamos para mim fazer o meu comentário sobre este tema de hoje. Em relação ao desenvolvimento dos fatos que se seguirão à deliberação desta Casa, se eventualmente mantida a eficácia da cautelar de prisão proferida pelo Supremo, quero exortar a Suprema Corte a reexaminar a necessidade da excepcional e gravosa medida de prisão, em confronto com a impossibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão já prevista no Código de Processo Penal, levando-se em conta, inclusive, que a denúncia já foi proferida pela Procuradoria-Geral da República. Por fim, ante o quadro, meu voto é pela preservação da eficácia da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes nos autos do inquérito 4.781-DF e confirmada à unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2021. Aí está. A relatora também fez um pronunciamento dentro da fala dela e ela disse o seguinte: temos entre nós um deputado que vive a atacar a democracia, as instituições e transformou o exercício de seu mandato em uma plataforma para a propagação do discurso do ódio, de ataque às minorias, de defesa dos golpes de Estado e de incitação à violência contra autoridades públicas. Eu quero dizer o seguinte, que com o vídeo que você assistiu, mais um trecho da fala da relatora, e o Brasil assistindo a isso tudo, seria muito pouco provável que a Câmara Federal se insurgisse contra uma decisão diferente da que tomou o STF através de Alexandre de Moraes e a própria relatora e outros que já estavam se articulando em relação a isto. Mas eu quero fazer o registro de uma fala do Daniel Silveira, o Bambambam, o Pancadão, o Porradão, e aí ele disse o seguinte: assisti ao vídeo 3 vezes e vi que me excedi na fala. Peço desculpas a todo o Brasil, todos os juristas renomados, que perceberam que me excedi na fala. Peço desculpas a qualquer brasileiro que tenha se ofendido, mas já me arrependi. Cadê o machão? Mas eu quero dizer o seguinte, ele não se arrependeu. Ele sentiu o peso do que ele fez. E o mais importante, terça-feira, consoante ao que eu pude analisar, vai já na comissão de ética ingressar com o pedido de cassação de mandato desse cidadão. E a tudo que eu assisti, os pronunciamentos não destoaram na direção da manteza da democracia, deste mau elemento dentro da casa, que o STF agiu corretamente, etc. e tal. Eu quero fazer um comentário com você que é muito importante, por isso que é importante você assistir todo esse vídeo e principalmente compartilhar, e principalmente mais ainda com os bolsonaristas, porque essas atitudes elas têm um cunho. Vamos lá,
O primeiro ponto, a atitude do Alexandre de Moraes, embora alguns juristas e outras tantas vertentes sinalizavam que haveria uma inconstitucionalidade na atitude de Alexandre de Moraes. Mas o que está acontecendo de fato? Se o STF não toma essa atitude, se Alexandre de Moraes, a partir dele, não toma essa iniciativa, as coisas que já estão indo para um caminho nebuloso estaria indo para as trevas. Então, é preciso entender que a atitude de Alexandre de Moraes foi uma espécie de vamos brecar com tudo isto, certo? Agora, vamos então entrar na Câmara Federal. Já é sabido que o Bolsonaro está em queda livre em popularidade e que os seus seguidores estão diminuindo. Então, a Câmara também observa através dos seus assessores, as redes sociais, os jornais, o que está acontecendo nas ruas, nas plataformas digitais, etc. e tal, como é que está a mobilização da população. E é evidente que a população está extremamente descontente com as nossas instituições, em especial com o STF, a própria Câmara dos Deputados e o Senado. Então eu já tinha dito, e para mim não era novidade, eu já tinha certeza que o Congresso sinalizaria com a manutenção da prisão de Daniel Silveira, assim como é muito provável que ele seja cassado. E naquilo que eu assisti, é o que eu já tinha comentado com alguns amigos, que a Câmara Federal, já comentei com você que já assistiu algum vídeo anterior meu, a Câmara Federal, nós estamos num ano pré-eleitoral. E o que os deputados querem? Eles querem garantir as suas reeleições. Então, acariciar este crime de Daniel, que eu me refiro muito mais a ele ter agredido a Constituição, ter feito apologia à ditadura, dentre outros aspectos, seria vexatório para a Câmara Federal. Então, é muito natural o que aconteceu. Então, esse é o primeiro ponto. A Câmara Federal se perfilou com o STF para dois motivos. Primeiro, para que o STF largue um pouco do pé deles e eles também se acomodem. Ou seja, o que houve hoje foi tentar acomodar as instituições e dizer assim, vamos voltar a ser cada macaco no seu galho. E dos pronunciamentos que eu vi, a questão é que muitos deputados agora querem trazer à baila os processos de deputados que estão com pendegas judiciais, a própria Flor de Lis, com o seu foro privilegiado, fazer algumas cobranças junto ao STF, de algumas coisas que eles estão se metendo que não devem. Então, quem venceu foi o povo, foi você que está me assistindo, que estava já angustiado com o que estava acontecendo. Então, é preciso entender que esta decisão da manutenção da prisão de Daniel Silveira foi uma vitória da democracia e uma vitória principalmente do povo brasileiro. O outro aspecto, como aconteceu naquele junho de 2013, se não me falha a memória, daquela manifestação que gerou quebra-quebra, etc. tal, cujo discurso foram 10 centavos de aumento na passagem, mas não era. Era de novo o povo insatisfeito. Então o que aconteceu? Naquele ano, como houve aquela mobilização, algumas coisas importantes para a população do Brasil foram aprovadas. E este agora é o grande momento do povo, então eu anuncio para você e você repica esta informação. Da sociedade civil organizada, das pessoas, das associações de moradores, dos próprios políticos, ir ao encontro deles e exigir medidas para que nós saiamos desse atoleiro do Covid-19, da falta de emprego, da falta de políticas públicas e etc. E frear as ações de Jair Bolsonaro. Que, aliás, diga-se de passagem, com a prisão, a manutenção da prisão de Daniel Silveira, enfraqueceu ainda mais a base, porque Bolsonaro talvez não acreditasse nisso. E o próprio Arthur Lira se articulou no sentido de deixar como está para ver como é que fica. Ele não fez questão de interferir, ele não fez questão de ir em favor de alguma coisa que, obviamente, já estava pré-definida que ia acontecer. Então, nós temos que comemorar de hoje em sempre, porque venceu a democracia. Este senhor é um desserviço. Nós temos outros tantos, obviamente, dentro da Câmara Federal. Nós temos um STF que precisa ser repensado, ser revisto. Nós temos várias coisas a fazer. Mas, eu digo, como eu disse no vídeo, sobre a atitude de Alexandre de Moraes, eu digo hoje foi o marco
do restabelecimento da democracia, do firmamento do nosso processo democrático construído com muito suor, com muitas lutas, ainda que não tenha havido sangue, graças a Deus, e é hora de uma mobilização popular que não há nenhuma necessidade de luta armada, de sangue, de nada, mas de usar da inteligência, da nossa capacidade intelectual e principalmente das nossas realidades sociais. E levar isto à Câmara Federal e ao Senado para que tomem as atitudes que eles devem tomar. Então, a sinalização deste processo que aconteceu hoje e que culminou na manutenção da prisão de Daniel Silveira é sim um processo respaldado pela maioria do povo brasileiro que está extremamente insatisfeito. Com isso também foi, quem sabe, colocado uma tampa em cima do gabinete do ódio, em cima dessas manifestações dos apoiadores de Bolsonaro, agressivos e que acham que são os donos da verdade e podem fazer o que bem entende. Daniel Silveira, o bambambam, o machão, o que faz e acontece, estava pianinho, já lá na Polícia Federal e hoje se desculpando, se dizendo arrependido. Arrependido coisa nenhuma. Ele está com medo e vai perder o mandato, se Deus quiser, e mais uma vitória nós teremos. Portanto, eu termino esse vídeo extremamente prazeroso, extremamente feliz com o que aconteceu nessa tarde, anoitecer de sexta-feira, mas o registro é esse. Você que está me assistindo, compartilhe esse vídeo, converse com seus amigos, converse no seu bairro, se reúna nas associações de moradores e comecem a fazer o documento daquilo que nós estamos de fato precisando, que a Câmara dos Deputados, e em todos os pronunciamentos que eu vi hoje, eles sinalizaram este desejo de começar a pautar as questões que venham ao encontro da população brasileira e, como eu disse, cada macaco no seu galho. Então, vitória nossa, derrota para os bolsonaristas, derrota para Bolsonaro, porque está na hora dele começar a colocar a língua dele dentro da boca e parar de ir para as redes sociais e para suas lives, ofender e criar o ódio que está sendo criado por ele na população brasileira, segregando, inclusive separando famílias, casais e etc., por conta da sua saga de poder e de querer dar um golpe de Estado. Parabéns à Câmara dos Deputados, não me interessa a lamaçal que eles se encontram, mas hoje eles saíram da lama e subiram um pedestal de lisura, transparência, mobilizado de ir ao encontro do anseio do povo brasileiro, que era não deixar passar em branco esse descalabro que vinha acontecendo e com isso, quem sabe, possa ser o fim de todo esse ódio que foi criado por esse senhor que se diz presidente do Brasil. Faça a sua reflexão, dá o teu certinho no meu canal, ativa as notificações, te inscreve e principalmente compartilha esse vídeo, você que não apoia esse governo e você que está já angustiado de ver que as coisas não estão crescendo e um grupo de pobres de direito, que isso não existe, dizendo que é o melhor governo que o Brasil tem, quando em verdade nem o mundo suporta receber o senhor Jair Messias Bolsonaro. Que Deus nos abençoe e agora nós possamos então começar a trilhar um caminho a partir do povo de restauração das instituições, da democracia e da paz social e dos investimentos em programas sociais que nós tanto estamos precisando. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro.